Olá, amigos. Estamos aqui hoje para falar sobre uma das maiores estreias cinematográficas deste ano. Diga-se este ano, 2021, já quase pós-pandemia, teremos o lançamento de 2 filmes especiais, sendo o primeiro deles Duna, que é baseado no livro do mesmo nome de Frank Herbert, e Matrix, que será lançado em dezembro. Mas essa nossa fala é especificamente sobre o filme Duna, baseado no livro, como dissemos, do mesmo nome. Sobre Duna, nós escrevemos uma sinopse que saiu no livro Guia dos Melhores Filmes Espirituais, que diz o seguinte: Duna, o filme original é de David Lynch, agora com a direção de Villeneuve, que é de 1984, recomendado então em nosso livro Guia dos Melhores Filmes Espirituais. Na sinopse usamos as palavras de Frank Herbert, onde ele diz: um homem é um idiota em não colocar tudo de si a qualquer momento no que está criando. Você está fazendo a coisa no papel, você não está destruindo, está plantando uma semente. Então, não se preocupe com a inspiração ou qualquer coisa como isso. É apenas uma questão de sentar e trabalhar, ou seja, foco. Nessa sinopse, colocamos o seguinte: um filme icônico na ficção com muitos elementos de filosofia, religião e ecologia. Duna marcou época, baseada na obra de Frank Herbert, escritor, editor, jornalista e marinheiro americano que especializou-se em ficção científica com um toque de filosofia e conhecimento do Oriente. O filme antecipa questões que aparecem no filme Avatar com mais de 20 anos de antecedência. A especiaria minerada no planeta Arrakis, fonte do poder, remete claramente ao Unobtainium de Pandora. Em 2018, o diretor Denis Villeneuve, de Blade Runner 2049, confirmou que fará uma nova adaptação, Duna, que será dividida em 2 filmes, projetado lançamento para o final de 2020. Como vimos, o lançamento acontecerá agora em outubro de 2021. E a nossa fala é exatamente no sentido de mostrar e analisar as referências sobre filosofia oriental, autoanálise, psicologia apresentados em Duna, pela brilhante mente de Frank Herbert. Temos que lembrar que o trabalho do Frank Herbert no livro Duna, ele antecipa questões que aparecem em Avatar e em Matrix, com décadas de antecedência. E também teve uma grande influência em Star Wars, e o próprio George Lucas reconhece essa influência. Na tela, nós temos o cartaz dos 2 filmes, das 2 versões, né? A primeira com Max von Sydow, Patrick Stewart, né? Linda Hunt e Sting trabalhando, atuando, e agora a nova versão de Duna do Villeneuve. Como dissemos, a história de Duna antecipou Star Wars, antecipou Matrix e antecipou Avatar. Antecipou e inspirou diretamente Star Wars, influenciou ou anteviu trechos do que é apresentado em Matrix e também o cavalgar do verme monstro
em Duna antecipa o cavalgar do dragão voador, o Turuk Maktu, apresentado em Avatar. Em tela, Frank Herbert, o criador genial, né, de Duna. E eu vou começar essa exposição fazendo uma referência à litania. É claro que essa apresentação é uma tentativa de dar elementos para a compreensão, não só de quem vai ver o filme, mas ela toca diretamente a quem leu o livro. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas temos que nos lembrar que Duna são 6 volumes. Então, são milhares e milhares de palavras. Mesmo as imagens, e mesmo um diretor como Villeneuve vai ter que fazer, no mínimo, 2 filmes com pelo menos 2 horas de duração cada um. Duna é uma saga. E, para quem leu o livro, ou para quem não leu, e para quem vai assistir o filme, com certeza vai topar com uma expressão. Expressão essa que é a litania. A litania são palavras ditas em determinados momentos como autoestímulo, como auto-mantra, para quem faz parte do grupo daquelas senhoras bruxas, as Bene Gesserit, que são uma corporação como que de feiticeiras, de mulheres que passam e treinam discípulas, uma corporação, uma irmandade, aonde um grande poder mental, um grande domínio e influência através do uso da voz, através de forças, o que é chamado de prana bindu, 2 termos sânscritos, né? Bindu é ponto, prana é a energia vital que está no ar, é talvez aquilo que em Star Wars é chamado de a força. Então as Bene Gesserit, né, essa corporificação de feiticeiras, detém o poder da voz. Com a voz elas podem controlar pessoas e influenciar diretamente nos fatos. E a mãe do personagem principal, a mãe do herói, treina o seu filho nessas artes sem a autorização, de certa forma, das Bene Gesserit, da Irmandade. E a litania diz o seguinte: eu não temerei. O medo é o assassino da mente. Medo é a morte pequena, que traz a obliteração. Enfrentarei meu medo, não permitirei que ele passe sobre mim ou através de mim. E quando ele se for, voltarei minha visão interna para olhar a sua trilha. Por onde o medo passou, nada restou. Apenas eu permaneço. A litania é muito poderosa, como se percebe. O que ela invoca é uma presença de espírito que está além de qualquer medo, além de qualquer temor. Mas a expressão, o medo é o assassino da mente, para um teosofista, para um membro da Sociedade Teosófica no Brasil, lembra uma expressão do texto consagrado de Helena Blavatsky, que diz: a mente é o assassino do real. A mente é o assassino do real. Como vocês devem ter visto na palestra anterior, que fala em simulacros e simulação, a mente obtém os seus dados, as suas informações através de instrumentos sensoriais, que são os chamados Gnanendriyas, os órgãos dos sentidos, pelos hindus.
ela adquire esses dados pelos órgãos dos sentidos que são absolutamente falhos. Se eles são falhos, podemos chegar a conclusões estranhas utilizando esse ponto de referência. Eu não temerei. O medo é o assassino da mente. A mente é o assassino do real, dizia Blavatsky. Mais um paralelo, quase palavra por palavra, quase sentido por sentido, entre o que Frank Herbert coloca e aquilo que a teosofia prega, como no livro A Voz do Silêncio. Nós temos na tela alguns dos personagens, né? O Barão, o Duque Leto, né? Duncan Idaho, né? Gurney, o Dr. Iwe. Vocês estão vendo em tela os novos atores que encarnarão personagens centrais na trama de Duna. Não dá, entretanto, para falar sobre uma obra como Duna, que tem um glossário com 280 e tantas palavras, né? Eu tenho aqui um glossário, daquilo que é abordado em Duna, das palavras usadas em Duna. Frank Herbert não criou uma língua, um idioma, como fez genialmente Tolkien no Senhor dos Anéis, que criou um élfico, que criou Sindarin, que criou várias línguas para os personagens falarem, porque o Frank Herbert não era um linguista especializado em saxão, em islandês, finlandês, né, em nórdico, em línguas nórdicas, como Tolkien. Então, Frank Herbert utilizou um vocabulário, ele trouxe para o espaço, trouxe para a ficção científica um vocabulário utilizado em diversas tradições, sejam do budismo zen, sejam da tradição vedantina hindu, seja especialmente do sufismo. Do glossário colocado no final do livro 1 de Duna, de mais de 280 palavras, umas 70 palavras são de origem árabe. Árabe e especialmente com conotação sufi, o lado esotérico do Islã. E nós vamos deslindar o sentido de algumas dessas palavras. Nós temos na tela agora duas imagens. Duas imagens que aparecem, nas quais aparecem Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, e J.B. Hine. Esses dois personagens influenciaram Frank Herbert. No livro Duna, ele fala no inconsciente coletivo, um conceito trazido à tona pelo Jung, e fala no poder e na influência da mente, coisa estudada pela parapsicologia trazida por J.B. Hine, da Universidade de Duke. Frank Herbert não conheceu Jung pessoalmente, mas ele teve um contato com Ralph e Irene Slattery. Ralph e Irene Slattery eram dois psicólogos, um casal de psicólogos. Ralph era mais, vamos dizer assim, freudiano, mas a Irene, a sua esposa, estudou na Suíça diretamente com Carl Gustav Jung. E os dois eram amigos pessoais. Os dois eram amigos pessoais de Frank Herbert. Então, aí houve uma troca de informações, de dados, né, que foram trazidos para dentro da obra que é Duna. Já o Hine, né, que era botânico, inicialmente, criou a cadeira de parapsicologia numa universidade americana. E as suas obras de experiências com telepatia, transmissão do pensamento, influência da mente à distância, também um trabalho muito conhecido na época, teve influência, como dissemos, na obra de Frank Herbert.
Na tela nós temos também alguns autores que influenciaram o Herbert, como James Frazer, que escreveu O Ramo Dourado, né, que era um estudioso na área de antropologia, em que ele, no livro O Ramo Dourado, ele fala sobre aquelas observações sobre o xamanismo, sobre as práticas dos diversos povos nativos, especialmente na influência e na utilização da magia simpática, da observação dos ciclos da natureza e dos mitos relacionados aos ciclos da natureza. Então, nesse livro, Ramo Dourado, que é um clássico de Frazer, esse livro também influenciou o Frank Herbert. E é óbvio, né, que a obra de Joseph Campbell, como O Poder do Mito, O Herói de Mil Faces, que mostra a trajetória que o herói deve cumprir ao longo da sua jornada, desde o chamado para a aventura, a recusa do chamado, passando por várias etapas até a volta gloriosa para casa com a pedra preciosa, com o Santo Graal, com a autoconsciência, com a consciência do aqui e agora, passando por todas as etapas de testes na Matrix, até chegar a Zion, por mais dura que seja a realidade. Mas por mais dura que seja a realidade, a autoconsciência é o prêmio maior. A presença, a autoconsciência, a consciência de si, o perceber do pé balançando no ar, que antes a gente não percebia, o pé plantado no chão, que antes não percebíamos, a mão no queixo, que antes não percebíamos. Tudo isso mostra o quanto distraídos estávamos. O objetivo final, seja em Duna, seja Avatar, seja em Matrix, é o mesmo. É o autoconhecimento, é a autoconsciência. Mas vamos voltar a Joseph Campbell, que está em tela, acompanhado logo abaixo por Lord Raglan. Lord Raglan, para quem se interessa por escrita criativa, por quem se interessa em algum momento produzir um livro, escreveu as regras de Raglan, que são as etapas que aparecem, arquetípicas, que aparecem em todas as histórias. Princípio, meio e fim, provações, testes, superação e conquista. O domínio do dragão. O alcançar da pedra filosofal ou da pílula vermelha. Então, Lord Raglan escreveu essas regras, né? E coloca isso em alguns de seus livros, como, por exemplo, o que está em tela, O Herói, um estudo da tradição do mito e do drama. Fica aí a recomendação literária. Lamentavelmente, parece-me que nenhum livro de Lord Raglan ainda exista em português. Mas talvez o livro que mais influenciou Frank Herbert na produção de Duna seja Os Sabres do Paraíso. Os Sabres do Paraíso é um livro escrito em 1960, né, por Leslie Blanch. Leslie Blanch é uma escritora que nasceu em Londres e faleceu em 2007. Os Sábios do Paraíso influenciou diretamente Frank Herbert, porque ele fala de um domínio de um povo tribal, da tentativa de domínio de um povo tribal que vive no Cáucaso, naquilo que seria hoje o Daguestão, a Chechênia, contra um império. Então, essa luta de um grupo tribal contra um grande império lembra a tentativa do imperador Padeshah, que aparece no filme Duna, que aparece no livro, em dominar um planeta
que tem características especiais, onde vive uma tribo, como que de beduínos, que vive no deserto, que vive nas areias desse deserto, que são os freemen, os homens livres. Estes homens livres que vão receber, acolher Paul Atreides. Paul Atreides é o herói de Duna. É o primeiro herói de Duna. Ele é o Messias. Ele é o esperado. Ele é o One. Ele é o Neo dessa história. E nesse romance, Os Sábios do Paraíso, ele não influenciou meramente porque é uma luta de um grupo tribal arabizado contra um império, que no caso, na história dos Sábios do Paraíso, é a luta dos discípulos e seguidores do Imã Shamil, chamado o Leão do Daguestão. É a luta dos discípulos do Imã Shamil contra o domínio do czar, do Império Russo. Mas não é só porque é uma tribo lutando contra o Império. Tem várias passagens desse livro que são citadas quase que literalmente em Duna. Então, por exemplo, Shakobsa. Shakobsa é um termo usado no livro Duna, que é uma língua falada por alguns grupos, em determinados grupos étnicos, vamos dizer assim, em Duna. Mas, ao mesmo tempo, o Shakobsa é uma língua usada na região do Cáucaso, mencionada no livro Os Sábios do Paraíso. Uma outra coisa que chama atenção é o Kinjal. A arma principal, que aparece inclusive no trailer, né, da refilmagem de Duna, a arma principal usada pelos Freemen é um sabre. Esse sabre é uma faca longa, como se fosse uma faca de caça. Não, é uma espada, não é tão grande quanto uma espada e não é tão pequena como uma faca comum. É vamos dizer assim, uma faca média, como se fosse uma faca de caça, uma faca Bowie, né? Que é chamado de Kinjal. E nenhum personagem do Cáucaso nenhum homem no Cáucaso, nos tempos antigos em especial, andaria sem uma Kinjal. É como se fosse um samurai sem uma katana. Isso não existe. Faz parte da indumentária. E é interessante porque no livro Os Sábios do Paraíso aparece uma frase típica de uma pessoa que treinada em artes marciais específicas, né? Nós estamos falando de um grupo guerreiro, né? Nós não estamos, evidentemente, defendendo a violência pela violência, estamos mencionando, né, um aspecto literário dentro de uma história, de um grupo guerreiro, que diz o seguinte: no Sábios do Paraíso, a expressão exata é matar com a ponta do Kinjal, faltava arte. Matar com a ponta faltava arte. Ora, em Duna, a mesmíssima expressão aparece. Matar com a ponta carece de arte. Ou seja, matar com a ponta do Kinjal carece de arte. Ou falta arte. É exatamente a mesma expressão, né? Ou seja, a arte marcial de utilizar o Kinjal tinha, vamos dizer assim, regras, como o manuseio da katana por um samurai tem regras, né? Então, vamos dizer assim, há cortes limpos e cortes que não são limpos. A forma exata de executar determinados movimentos, o que aparece em artes marciais, cujo objetivo final é também o autoconhecimento, né? Como o Aikido, né? Que fala no caminho, né, do Ki. Né?
É o caminho do que. Do é caminho, né? É o caminho do que. O caminho do que é energia. O caminho da energia, o domínio do caminho da energia, do prana, né? Se formos utilizarmos a linguagem hindu. Mas, como se percebe, os sábios do paraíso influenciaram diretamente a construção de Duna. Não que Duna seja um retalho, uma cópia, né, de outras obras, assim como O Senhor dos Anéis também não o é. Mas existem elementos que são arquetípicos, existem elementos literários que influenciaram, né? O Kalevala, por exemplo, influenciou diretamente a construção do Senhor dos Anéis, como os Sábios do Paraíso influenciou a construção de Duna. Além disso, aconteceram outras influências. Algumas dessas influências estão ligadas a personagens, como, por exemplo, Alan Watts. Né? Alan Watts, que foi um filósofo britânico-americano que divulgou várias tradições orientais no Ocidente, em especial o budismo Zen. E a expressão Zen aparece em vários momentos na obra de Frank Herbert. Uma outra coisa que influenciou a Duna foi que o Frank Herbert estava escrevendo artigos, textos, para serem publicados em revistas sobre as dunas de Florence, no estado do Oregon, como temos em tela. Então, as dunas de Florence, no Oregon, serviram de inspiração primordial para o autor compor as bases de Duna e de toda a saga. Aí nós temos em tela as dunas de areia do Oregon. Estava havendo uma questão climática que essas dunas estavam se movimentando e o Herbert estava escrevendo a respeito disso. Aí nós temos também na tela o Frank Herbert, muitas pessoas hoje em dia não conhecem, uma máquina de escrever manual, né? E o Frank Herbert nasceu em 1920 e morreu em 1986. A saga de Duna trata de temas como sobrevivência humana, evolução, ecologia e a interação entre religião e política. Vejam, a saga de Duna trata de sobrevivência humana, evolução, ecologia, interação entre religião, política e poder. Ou seja, o livro é absolutamente atual nesse momento em que forças extremistas, por exemplo, tomaram conta do Afeganistão de uma forma entristecedora. Nós percebemos o quão importante e o quão atual é o livro, a obra de Frank Herbert. Arthur C. Clarke, que é um famosíssimo escritor de ficção científica, disse: uma obra única de ficção, não conheço nada comparável a ela, exceto O Senhor dos Anéis. Ou seja, o Frank Herbert é comparado a Tolkien. Claro, Tolkien era um linguista e o Frank Herbert não. Tolkien trouxe os seus conhecimentos de linguística para dentro do Senhor dos Anéis, para a saga brilhante do Senhor dos Anéis. Mas é de se lembrar que o Frank Herbert ganhou um prêmio literário chamado Nebula, em 65, né? Competindo com a obra do Senhor dos Anéis. Então, realmente é uma obra de vulto. Nós temos na tela uma frase do Frank Herbert que diz o seguinte: busque a liberdade e se tornará escravo dos seus desejos. Busque a disciplina e encontrará a liberdade. Na tela, alguns aspectos sobre comparativos entre Duna e Star Wars. George Lucas muitas vezes reconheceu Duna como inspiração. Nos primeiros rascunhos do roteiro de Guerra nas Estrelas, a influência era mais clara. A história estava cheia de casas, como tem as casas, né? Harkonnen, né? Tem a casa dos Atreides, né? Que são
as casas nobres que governam planetas como se fossem capitanias hereditárias. Os planetas são capitanias hereditárias, traduzindo para uma coisa que o brasileiro conhece, né? E cada planeta tem uma casa que o nobre que a governa. A casa dos Atreides, né, de onde o Paul Atreides descende, filho do Duque Leto, né, é uma das mais importantes casas nobres, e a eles é destinado tomar conta do planeta Arrakis, né? O planeta Arrakis é onde tem uma substância, uma especiaria chamada de melange, a especiaria, que é um produto vital para a galáxia, para todos os planetas. Todos os planetas dependem dessa substância, como se fosse ao mesmo tempo uma droga e ao mesmo tempo uma substância motor que permite viagens espaciais. Então todos os planetas utilizam e dependem dessa substância. Ora, essa é a ideia básica que aparece em Avatar, quando os seres humanos vão ao planeta Pandora minerar uma substância chamada unobtainium, que é, ou seja, aquilo que não se pode obter. A pedra filosofal de Pandora, né, o unobtainium. Então, em Arrakis, existe uma substância chamada a especiaria, o melange, né, que é fundamental na economia dos planetas que fazem parte dessa federação. E essa federação é composta por planetas, e cada um desses planetas é governado por uma casa nobre. Então, George Lucas confessou a inspiração de Duna. Nos primeiros rascunhos do roteiro de Star Wars, isso fica mais claro. E a princesa Leia, que aparece em Star Wars, ela estava guardando, o que ela estava guardando não era planos da Estrela da Morte, na versão original, mas uma remessa de tempero, ou seja, especiaria, chamada aura. Aí houve depois uma mudança. Talvez o George Lucas tenha percebido que ficou muito próximo do livro e ele quis descolar um pouco do livro, do Frank Herbert. Talvez até por questões envolvendo direitos autorais, quem sabe, né? Então, ele, para descolar um pouco do Herbert, ele mudou. Mas, agora nós temos que olhar na tela, né? Meu querido editor, Don Giovanni, vai mostrar para vocês na tela comparações entre elementos de Duna e de Star Wars. Do lado esquerdo, Guerra nas Estrelas. Do lado direito, Duna. Como vocês veem na tela, Princesa Leia em Star Wars. Em Duna, Alia. Alia pronuncia-se Alea. Ou seja, Leia, Alia, Leia. Em Guerra nas Estrelas, o vilão acaba por ser o pai do herói. Em Duna, o vilão acaba por ser o avô do herói. Tatooine é um planeta deserto em Guerra nas Estrelas. Em Duna, Arrakis é um planeta desértico. Tanto em Guerra nas Estrelas quanto em Arrakis existe um veículo que é usado para mineração, cujo nome é o mesmo, tanto em Duna como em Star Wars. Aí o meu inglês capenga diz que é Sandcrawler. Sandcrawler. O nome é igual nos dois roteiros, tanto no livro Duna quanto no filme Guerra nas Estrelas. Nos dois, Guerra nas Estrelas e em Duna, aparece um equipamento chamado fazedor de umidade, que coleta a umidade do ar. Um chama fazedor de umidade.
e no outro chama coletor de orvalho. Nos dois, no Guerra nas Estrelas, aparece Spice Mines of Kessel. Spice é a mercadoria mais valorizada do universo, extraída de Duna. Em Star Wars aparece, né, um truque da mente, que é uma habilidade Jedi para controlar as pessoas utilizando a voz. As Bene Gesserit, a Irmandade das Bruxas Espaciais de Duna, tem a habilidade de controlar os outros através de uma coisa chamada a voz. Em Guerra nas Estrelas existe uma expressão chamada Jedi Bendo, que é uma técnica de treinamento Jedi que dá excelente controle interno, bem como proezas sobrenaturais para o combate. As Bene Gesserit, as bruxas espaciais, têm uma técnica chamada Prana Bindu. Prana, energia vital na tradição hindu, é a energia que está no ar, que está no sol, que é canalizada através da respiração no pranayama, no yoga, e bindu, que quer dizer ponto, ponto de origem. As duas expressões literalmente aparecem nas duas obras diferentes, né? E aí nós temos outros aspectos que aparecem duplamente nos dois roteiros, ou no livro e no filme, né, Star Wars, que é a visão de Obi-Wan Kenobi, né, que aparece para Luke quando ele está aparentemente morrendo, e a visão de Pardok Keynes, que aparece para Liet Kynes no deserto quando ele está morrendo. Então são elementos muito sincrônicos nos dois, no livro e no filme, no Star Wars e em Duna. E eu vou deixar na tela, não vou ler para não ficar cansativo, mas vou deixar e pedir que esse terceiro slide fique um pouco mais de tempo, né, que fala sobre a Federação do Comércio, que detém um monopólio na navegação pelo espaço, né, a prática do Luke de utilizar o sabre de luz, o Millennium Falcon e o Luke espionando os homens da areia com eletrobinóculos, e o Paul faz a mesma coisa. Está em tela para vocês poder ter acesso. Tem mais um quarto slide, eu também não vou ler, vou pedir para o Giovanni deixar, que fala dos repulsores, suspensores, fala sobre o monstro Jabba e fala sobre Leto 2, o imperador de Duna. Bom, aí nós temos na tela, como disse, a imagem dos 6 livros do Frank Herbert, que é uma coisa longa, é realmente uma saga, né? Para vocês terem uma ideia, o livro número 1 tem 672 páginas. Vamos falar agora especificamente do glossário de Duna, que são em torno de 280 palavras catalogadas por Frank Herbert. Palavras essas que são palavras-conceitos. E é interessante, vocês vão ver na tela, esse glossário, que dessas quase 280 palavras, pelo menos 60 palavras são decididamente, indubitavelmente árabes. É peculiar porque já existe alguma crítica com relação ao fato de que os atores, nós estamos vivendo uma época do politicamente correto, talvez excessivamente politicamente correto, né, em que estão
cobrando, alguns autores estão cobrando, alguns críticos estão cobrando, por que não, se uma obra tem tantos elementos árabes, não tem nenhum ator árabe trabalhando? Ou praticamente nenhum? Há uma cobrança nesse sentido. Mas não dá para separar definitivamente, não dá para separar a obra de Herbert de uma tradição sufi islâmica. Eu não estou falando de neo-sufismo, não é? Assim como existe neocristianismos por aí, neocabalismos por aí, que são tentativas de se apropriar de tradições sagradas, retirando o componente filosófico religioso, utilizando somente aspectos técnicos, vamos dizer assim, práticas. Algumas pessoas querem ir para o paraíso cristão, mas não são cristãs. Umas querem ir para o paraíso budista, mas não são budistas. Umas querem ir para os paraísos sufi, mas não são muçulmanas. Outras querem ir para o paraíso da Kabbalah, ou para, vamos dizer assim, paraíso da Kabbalah entre aspas, né? Mas não são judias. A pergunta é, tal coisa é possível? Fica essa reflexão. Mas uma coisa é clara, não dá para separar Duna da tradição sufi islâmica. Em tela, a primeira palavra que chama a atenção é adab. O que é adab? Nós temos uma relação de várias palavras em tela, vamos comentar pelo menos algumas delas. Adab quer dizer cortesia espiritual. É aquele respeito que o discípulo deve ter, o murid, o discípulo, deve ter para com o sheikh, para com o pir. Pir quer dizer velho, sábio. Não necessariamente a pessoa que tenha cabelo branco, que é o meu caso, mas a pessoa que realmente tem sabedoria. Então, existe um tratamento, uma consideração respeitosa entre mestre e discípulo. Seja na tradição vedantina, seja na tradição do budismo tibetano, seja na tradição Jedi, seja na tradição de Matrix, você tem um mestre Yoda, você tem um Morpheus, você tem alguém que tem mais experiência, que viveu mais, que sabe mais. Saber, a palavra saber tem a ver com sabor, com provar. Portanto, essa pessoa provou as especiarias, provou o melange, tomou a pílula vermelha, pegou o santo graal, então ela tem condições de passar isso adiante. De alguma forma ela tem condição de passar isso adiante, se ela está nessa posição de passar adiante, claro. Se ela tem autorização para fazer isso, de um outro mestre. Isso chama-se linhagem de sucessão discipular. Quando não tem linhagem de sucessão discipular, a coisa se complica. Fica muito mais difícil. Bom, a primeira palavra então que eu chamo a atenção é adab. Adab quer dizer cortesia espiritual. Existe uma cortesia espiritual, uma forma de se tratar o mestre e uma forma de se tratar também as outras pessoas, com cortesia espiritual. Se todos nós nos tratássemos com cortesia espiritual, talvez o mundo não estivesse onde está. Se nós tratássemos os índios com cortesia espiritual, o mundo não estaria onde está. A terra não seria devastada como está sendo. O outro termo, tipicamente sufi, que aparece, porque, lógico, o livro tem muitas expressões em árabe, de 280 aproximadamente palavras, pelo menos 60 são árabes. Então, um outro conceito é alam al-mital. Alam al-mital é um conceito importantíssimo em termos de terminologia sufi. Imagine 3 círculos. Um círculo, um segundo círculo que
passa na borda desse primeiro e um terceiro que passa na borda do segundo. Esse círculo intermediário é chamado de Alan al-Mital. Alan al-Mital é o círculo intermediário, é um círculo cuja borda superior toca o mundo espiritual e a borda inferior toca o mundo material. Ele é chamado de o mundo do imaginal. Não é um mundo imaginário, ele é um mundo imaginal, é um mundo arquetípico. Ele faz a ligação entre o mais espiritual e o mais material. Os mestres conseguem projetar a sua consciência nesse mundo. E projetando a sua consciência nesse mundo imaginal, arquetípico, eles estabelecem uma ponte, um istmo entre o mundo espiritual e o mundo material. É aí onde está a consciência dos grandes profetas, dos grandes mestres. Eles são a ponte. Então, esse conceito de Alan al-Mital, ele é fundamental dentro da tradição Sufi. Fundamental dentro da tradição Sufi. O próximo conceito é Arifa. O próximo conceito, Arifa. Arifa quer dizer juiz. Em Duna quer dizer juiz, mas Arifa quer dizer juiz, mas é derivado da palavra Arif, que quer dizer aquele que conhece Allah, aquele que conhece Deus. Então o juiz julga bem porque ele conhece, ele tem uma sabedoria que transcende o ordinário e conhece as leis divinas, cujo reflexo são as leis humanas, ou deveriam ser as leis humanas. O próximo nome é Muad'Dib. É interessante porque o Paul Atreides, na medida em que ele vai se desenvolvendo evolucionariamente na história, ele vai sendo renomeado, o que aparece também no Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. O personagem, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai sendo, a cada etapa, ele ganha um nome diferente. Né? O Thomas Anderson passa a ser chamado de New, novo, anagrama de One. Né? Então, ele muda de status. Na medida que há uma evolução no filme, no roteiro, ele muda de status, ele ganha um novo nome. Paul Atreides é chamado inicialmente de Muad'Dib. Muad'Dib, em árabe, pode ser a palavra professor. Ele passa a ser o professor, o mestre. E, particularmente, Shani, que é a sua namorada, Fremen, ela chama ele de Usul. Usul quer dizer força da base do pilar. Pilar, em árabe ou persa, quer dizer Kutub. Kutub é um nome dado ao mestre Sufi de uma era, uma determinada era, um determinado momento, né? O mestre dos mestres Sufis é chamado de Kutub. Peculiarmente, Paul Atreides é chamado por Shani, que é a sua contraparte feminina, que representa a deusa, ele é chamado de Kutub, de pilar, né? De Usul. Eu vou deixar na tela, mas vou comentar rapidamente devido a questões de tempo. Né? Outra expressão que aparece é Fedaikin. Fedaikin tem a ver com Fedain, que quer dizer sacrificador. Outras palavras que aparecem no livro e no filme. Ilm, quer dizer conhecimento acadêmico, teologia. Aparece no filme também Baraka, ou Baraka, que quer dizer bênção. No livro quer dizer homem santo, mas o homem santo é aquele que tem a Baraka. Quem tem a Baraka é o homem santo. No livro é Baraka,
é um homem santo, mas Baraka quer dizer bênção, poder espiritual. E é uma expressão tipicamente sufi. Outra palavra que aparece é jihad. Todo mundo sabe o que é jihad, em geral de forma errônea. Interpreta a palavra jihad como guerra santa, quando na verdade quer dizer esforço. E uma última palavra que eu citaria é karama. Milagre no livro e poder espiritual, né? Poderes espirituais na tradição sufi é karama. Karama quer dizer poderes espirituais. No livro quer dizer milagre. Eu chamo a atenção para o próximo slide, que fala sobre a Bíblia Católica Laranja de Duna. No livro Duna, Frank Herbert faz uma síntese de conhecimentos espirituais, onde ele apresenta, menciona um texto que seria uma Bíblia, né, daquela época, na estelar espacial, haveria um livro sagrado chamado a Bíblia Católica Laranja. Né? A Bíblia Católica Laranja foi produzida por uma comissão de tradutores ecumênicos. Tradutores ecumênicos de diversas tradições religiosas fizeram uma Bíblia chamada Bíblia Católica Laranja. E essa Bíblia Católica Laranja, ela apresenta o catolicismo Zen-Suni, ou seja, a fusão de 3 tradições: católica, Zen, do budismo Zen japonês, e Suni, de sunita, que é a corrente majoritária dentro do Islã. Então ele fundiu 3 tradições: a tradição ocidental, que é católica, uma tradição do Médio Oriente, que é o sunismo, e a tradição Zen, que é a tradição do Extremo Oriente, nascida na Índia, climatizada na China e plantada e florescida no Japão. Então nós temos na tela algumas expressões ecumênicas que apresentadas no livro, que é o catolicismo Zen-Suni, também chamado de Zen-Sufi, o cristianismo Mahayana, uma ponte entre o cristianismo e o budismo do norte da Índia, o budismo Mahayana. Aí tem uma outra expressão engraçadíssima, que é uma expressão que é Budi islâmica, que faz referência ao budismo e ao Islã. E uma expressão que fecha também esse slide, que aparece no livro, que diz assim: não deturparás a alma. Não deturparás a alma. Isso fica como um koan zen. O que deturpa a alma? O que faz a alma se perder, ser deturpada, achincalhada, avacalhada, como se diz em bom português? O que avacalha a alma? O que deturpa a alma? Vamos pensar um pouco. Não é telecurso, mas vamos pensar um pouco. Aí nós temos na tela, eu vou acelerar um pouquinho por conta do tempo, a Bene Gesserit, né, fazendo um teste com o Paul Atreides. Ela faz com que ele enfie a mão numa caixa e coloca um dardo envenenado no pescoço dele, e aonde nessa caixa ele sente dor extrema, como se a mão estivesse sendo queimada, viva, inteira. E ele não pode retirar a mão. Se ele retirar a mão, o dardo espeta o pescoço dele e ele morre. Então é um teste mortal de superação dos sentidos, da dor. Todo iniciado deve passar por vários testes até chegar a se tornar aquilo a que ele está destinado a realmente ser, ou seja, ele. No filme da primeira versão, há um determinado momento em que o Paul Atreides é abandonado no deserto e ele é cercado pelos vermes gigantes, né? Shai-Hulud, pelos vermes gigantes do deserto de Duna, né? E ele sobrevive a isso. E ele tem que cavalgar depois um desses vermes, né? Que é um dragão, um verme, é uma serpente gigante, um dragão. Então são provas iniciáticas. Nós temos na tela uma imagem do filme 1, onde está escrito cavalgando o verme dragão. Mais uma imagem
dele cavalgando o verme dragão, e fechando com a imagem do Turuk Maktu, que já mencionei em diversas palavras. Turuk Maktu, né, é o nome dado no planeta Pandora, pelos nativos do planeta Pandora, no filme Avatar. Turuk Maktu é o nome do dragão voador, né, que o personagem central, né, Jack Sully, tem que montar. Quando ele monta, domina o dragão voador, chamado Turuk Maktu, ele volta a ganhar o respeito dos Na'vi e a poder conviver com os Na'vi como líder, né? Turuk Maktu, como já dissemos e todos sabem, quer dizer a última sombra. Então é necessário cavalgar a última sombra, é necessário cavalgar o verme dragão de Arrakis para se chegar onde se deve chegar. E é lógico, né, assim como o Neo é o Messias em Matrix, né, o Paul Atreides, Muad'Dib, né, o Usul, ele é o Messias de Arrakis. E em torno dele se cria inclusive um jihad, equivocadamente traduzido normalmente como guerra santa, quando na verdade quer dizer esforço. Esforço determinado numa causa meritória. Isso é jihad. Né? E qual esforço maior que pode haver que mover a guerra interna? Não existe esforço mais sagrado do que esse. Mover a guerra interna para se manter acordado, despertado. E esse aspecto do Messias aparece tanto no xiismo iraniano, como vemos na tela, na encarnação do Buda Maitreya no budismo tibetano, ou como Kalki Avatar, como também vemos em tela, na tradição hindu. E, para terminar esta apresentação, na verdade deveríamos ter feito 2 ou 3 em vez de uma. Esse é um problema teosófico, né? Expor assuntos com tal complexidade e magnitude em pouco tempo. A síntese muitas vezes é complexa. Eu quero terminar com a litania. Comecei e vou terminar com a litania. Eu não temerei. O medo é o assassino da mente. Medo é a morte pequena que traz a obliteração. Enfrentarei meu medo. Não permitirei que ele passe sobre mim ou através de mim. E, quando ele se for, voltarei minha visão interna para olhar sua trilha. Por onde o medo passou, nada restou. Apenas eu permaneço. Não deturparás a alma. Até a próxima vez. Obrigado.